Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula da nossa comunidade Designer Gráfico do Zero. Pessoal, vocês se lembram na última aula que eu havia feito uma promessa que traria um estilo de desenho novo com personagens diferentes. E a partir de agora, essa que é a proposta. Tanto é que eu trouxe aqui para vocês, como vocês podem ver, ninguém mais, ninguém menos do que o Batman, o grande defensor de Gotham City, o Cavaleiro da Noite. Enfim, é um dos super-heróis dos que eu mais gosto, aliás, o meu predileto, né? E não foi à toa que eu escolhi essa imagem como referência para a nossa ilustração de hoje. Eu tenho aqui do lado esquerdo também, no quadro esquerdo, do lado direito eu tenho a referência que eu escolhi, né, na internet, uma imagem super legal, como vocês podem ver. E do lado esquerdo eu já tenho o desenho só com o contorno pronto. Apenas o contorno, aliás, com as demarcações que eu estou usando como referência para ilustrar esse quadro da direita. Então, como vocês podem ver, uma imagem em preto e branco aqui do lado esquerdo, com as demarcações para eu ter como referência nas partes que eu vou começar a fazer a ilustração, tá ok? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou acelerar o vídeo agora e daqui a pouco eu volto para explicar essa primeira fase da ilustração, essa primeira etapa. Vocês vão assistir o vídeo e daqui a pouco eu volto, tá ok? Curtam bastante aí, daqui a pouco a gente volta. Um forte abraço.
Opa, estamos de volta, já voltamos já com resultado parcial da nossa ilustração. Vocês acompanharam aí o vídeo acelerado, por quê? Porque a gente precisa ganhar tempo. Na verdade, pessoal, como eu disse há algumas semanas atrás, que uma ilustração como essa a gente leva algumas horas para concluir, né? O processo é mais lento do que a gente imagina, do que vocês podem imaginar, mas para a gente ganhar tempo numa apresentação como essa, num vídeo aqui no nosso canal, na nossa comunidade, a gente tem que acelerar algumas partes para que a gente possa não deixar o vídeo muito extenso, muito cansativo, né? E por essa razão a gente faz algumas partes aceleradas, com um vídeo mais rápido. Mas o que eu tenho aqui para falar para vocês é o seguinte: nós temos aqui o resultado parcial dessa primeira fase, dessa primeira etapa dessa ilustração. E eu tenho alguns detalhes para os quais eu queria chamar a atenção de vocês a respeito de como está ficando essa ilustração e de quais são as técnicas que a gente está aplicando nesse desenho. Como vocês podem ver, a proposta, a princípio, como eu falei nas últimas videoaulas, é que a técnica principal que a gente usa nas nossas ilustrações é a aerografia, né? Mais conhecido como brush, pelos ilustradores, pelos desenhistas mais novos que estão chegando agora e que estão usando o Photoshop como ferramenta para ilustração. A ferramenta essa que imita o aerógrafo tradicional é a brush. A pronúncia, não sei se está certa, se está errado, mas o fato é isso daí. Só que com o passar do tempo, conforme a gente vai fazendo a ilustração, a gente percebe que a gente tem que usar algumas outras ferramentas para tornar a técnica mais interessante, né? Para fazer concluir algumas partes do desenho, a gente tem que usar algumas outras ferramentas, como por exemplo aqui na máscara do Batman, eu usei uma ferramenta, um dos recursos do Photoshop, que é uma ferramenta que é a mesma que eu usei aqui no rosto, para vocês terem uma ideia, que eu estou assinalando aqui com o mouse. O efeito casca de laranja, ele é aplicado na pele, né, que ele representa, ele imita a textura da pele da pessoa, né? E esse mesmo recurso aqui eu usei na máscara do Batman, só que com um pouco mais de intensidade. Aqui no queixo, como vocês podem ver, eu usei um pouco desse efeito casca de laranja, que imita a textura da pele. Já na barba, por fazer, como vocês estão observando, eu já usei uma outra textura, um tipo de textura diferente, para dar esse efeito de barba por fazer. Já na parte do lado aqui da máscara, eu usei alguns pincéis. Aqui, como vocês podem ver, na testa, né, eu ainda não fiz, mas como eu disse para vocês, uma etapa inicial da ilustração, é um resultado parcial. Aqui acima da sobrancelha, como vocês podem ver, eu usei uma textura diferente, uma aplicação diferente, que na verdade é a mesma textura que eu coloquei na barba, só que ali ele está imitando a textura do couro, porque a máscara do Batman, como a gente sabe, é uma máscara de couro, né? Então essa textura imita e chega próximo de um resultado legal, um resultado aceitável, próximo da aparência do couro,
nos próximos minutos, quando a gente continuar a ilustração, vocês vão observar que conforme a gente vai pintando, desenhando, ou melhor, praticamente finalizando a ilustração, vocês vão perceber o quanto esses recursos que a gente tem à disposição aqui do Photoshop, essas ferramentas, o quanto esses recursos podem imitar a aparência de alguns elementos na sua textura, né? Então, como vocês podem ver, uma ilustração que a princípio poderia ser utilizada a aerografia, eu acabei optando não só pela aerografia, como por outras texturas, né? Para quem não sabe, a aerografia é a técnica como você tivesse um revólver de pintura e você solta a tinta em spray. Você solta a tinta junto com o vapor, né? O vapor do ar, que geralmente o revólver de pintura ele está adaptado a um compressor de ar, e o que faz com que a tinta saia em formato de spray. Geralmente se usa isso na pintura de carros, né, e de outros elementos, né, e o resultado é muito legal. Então nós chamamos essa técnica de aerografia. Os ilustradores chamam de aerografia. Os pintores de carro provavelmente usam com outro nome, né, porque o revólver de pintura ele é bem maior do que o aerógrafo. Mas, como vocês podem ver, o resultado com essa técnica mista, aerografia e outros tipos de textura que a gente está aplicando no desenho, o resultado fica bem mais interessante, fica muito melhor, fica muito legal e dá para a gente ter uma ideia de quanto a gente pode melhorar nos nossos trabalhos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acelerar o vídeo novamente, daqui a pouco a gente vai voltar com o resultado final, tá ok, pessoal? Vamos acompanhando aí, um forte abraço, até mais, daqui a pouco eu volto com o resultado final dessa ilustração.
Então, pessoal, estamos concluindo aqui agora a nossa ilustração. Vocês podem ver aí como que ficou legal. E eu confesso para vocês, pessoal, estou muito feliz, estou muito alegre, contente com o resultado final. Como vocês podem ver, ficou muito bacana. Valeu a pena ter escolhido essa imagem aqui para concluir, para fazer a nossa primeira ilustração da série Super-Heróis, né? Como vocês podem ver aí, para concluir o desenho, eu escolhi algumas outras texturas, algumas outras imagens para compor o cenário da ilustração. E eu usei de fundo uma parede, como vocês podem ver, o desenho de uma parede com uma luz vindo do alto, como se tivesse o reflexo, né, de uma luz, como se ele estivesse num beco sem saída, né, numa noite, numa rua escura, e atrás dele uma parede, né? Então eu apliquei algumas imagens, como no caso dessa parede, e mais algumas texturas para deixar o desenho mais sofisticado. Não que isso seja necessário, mas de vez em quando a gente pode até diversificar o desenho e fazer algo mais interessante para deixar mais atrativo a composição da ilustração. E foi o caso que dessa vez eu consegui ter um resultado legal com essa composição, com essas montagens, né? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para as técnicas que nós usamos durante essa ilustração. Que uma das técnicas, como vocês sabem, foi a aerografia, mas como eu disse alguns minutos atrás, nós aplicamos algumas texturas que estão disponíveis no Photoshop também, alguns recursos que ajudaram a trazer um resultado muito legal, muito satisfatório, como é o que vocês podem ver aqui no símbolo do morcego, que deu uma aparência muito forte, muito real, relacionado ao metal, né? Dá pra gente perceber que é uma peça de metal, de ferro, de alguma coisa assim, pintado de preto, né? E com o reflexo da luz e o contraste entre luz e sombra ficou legal, ficou muito legal na hora de pintar, como vocês viram lá no decorrer do vídeo, né? E os outros recursos que a gente usou, as outras texturas, como aqui nessa região que vocês podem ver, que está imitando o couro. Engraçado que eu usei a mesma textura lá no símbolo do Batman, né? E deu uma impressão de que é um metal, uma peça de metal. Aqui já dá a aparência de uma peça de couro, que é a mesma textura, o efeito casca de laranja, que a gente usa também na textura da pele, do rosto, né? Aqui na testa, como a gente sabe, né, é uma peça em couro, que eu usei o mesmo recurso, a mesma textura. Pessoal, a gente já chegou a esse resultado final. Quero agradecer por vocês terem acompanhado a gente aqui no vídeo até agora, e do próximo vídeo a gente vai estar de volta aqui com outras ideias, outras ilustrações. Um forte abraço, queridos. Até a próxima. Muito obrigado.